Este material analisa as principais ideias e temas apresentados nos trechos do livro Seeking Wisdom, From Darwin to Munger de Peter Bevelin. O livro explora a busca por sabedoria através de insights de diversas áreas, desde a biologia evolucionária de Charles Darwin até os princípios de investimento e tomada de decisão de Charles Munger. Temas centrais. O livro gira em torno de como o pensamento humano é influenciado e como podemos melhorar nossos processos de tomada de decisão para evitar erros de julgamento. Os principais temas incluem a influência da anatomia e evolução em nosso comportamento. Bevelin argumenta que nossa biologia e o processo evolutivo moldaram fundamentalmente a forma como pensamos e nos comportamos. Cita Darwin para explicar que a seleção natural favoreceu conexões cerebrais que produzem comportamento útil para sobrevivência e reprodução. A aversão à perda e a busca por prazer, por exemplo, são resquícios evolutivos que ainda influenciam nossas decisões. Os erros de julgamento explicados pela psicologia. Uma parte significativa do livro detalha diversos vieses cognitivos e psicológicos que levam a erros de julgamento. Uma lista de 28 razões para esses erros é apresentada, incluindo viés de mera associação, associar automaticamente um estímulo a uma sensação de prazer ou dor com base em experiências passadas. Recompensa e punição. O comportamento é reforçado ou punido pelas consequências de nossas ações, o que molda nossos hábitos e superstições. Interesse próprio e incentivos. As pessoas agem em seu próprio interesse, e os incentivos desempenham um papel crucial na determinação do comportamento. Autodecepção e negação. Distorcer a realidade para reduzir a dor ou aumentar o prazer, o que pode levar a otimismo excessivo e negação de evidências. Viés de consistência. A tendência a ser consistente com nossos compromissos e crenças anteriores, mesmo diante de evidências contraditórias. Síndrome de privação. Reagir fortemente à perda ou à ameaça de perda, o que pode levar a raiva, revolta e retaliação. Status quo e síndrome do não fazer nada. Preferir manter as coisas como estão e evitar a ação para minimizar a dor potencial. Inveja e ciúme. A dor sentida ao comparar o que temos com o que os outros têm. Comparação por contraste. Julgar e perceber a magnitude absoluta de algo com base em sua diferença em relação a algo apresentado anteriormente ou em algum nível de adaptação. Ancoragem. Ser influenciado por informações iniciais ao fazer julgamentos futuros. Vividade e recência. A atenção que damos a uma experiência proporcional à sua vivacidade ou interesse. Informações dramáticas e emocionais são mais memoráveis e influentes. Reciprocidade. A tendência a retribuir favores, concessões, informações e atitudes. Viés de superinfluência por gostar ou não. A tendência a acreditar, confiar e obedecer a pessoas de quem gostamos, e a evitar ou discordar de pessoas de quem não gostamos. Viés de superinfluência pela prova social. Imitar o comportamento de muitos outros. Viés de superinfluência pela autoridade. Confiar e obedecer a uma autoridade percebida ou especialista. Sensação de sentido. Construir explicações que se encaixam em um resultado, o que pode nos levar a conclusões precipitadas. Viés de superinfluência pela combinação de tendências psicológicas. A irracionalidade aumenta quando 2 ou 3 dessas tendências psicológicas operam juntas. Limitações da memória. A memória é seletiva e distorce eventos, sendo influenciada por vieses emocionais e sociais. Síndrome do não fazer algo. A incapacidade de se sentar e pensar, levando a uma tendência a agir sem uma razão sensata. Síndrome do dizer algo. A tendência das pessoas a falar mesmo quando não tem nada a contribuir. Dor, produtos químicos e doenças. Dor, estresse e doenças podem influenciar o pensamento. Física e matemática dos erros de julgamento. O livro também aborda a importância de considerar princípios básicos de física e matemática para evitar erros. Isso inclui pensamento sistêmico, falhar em considerar as consequências secundárias e de ordem superior, assim como a influência do sistema como um todo. Escala e limites. A importância de entender como as mudanças em tamanho e tempo influenciam forma, função e comportamento, e reconhecer pontos de ruptura e limites. Causas. A dificuldade de entender as causas dos resultados desejados, a atribuição de resultados a causas únicas quando há múltiplas causas e a confusão entre correlação e causalidade. Números e seu significado. A necessidade de usar matemática básica para contar, quantificar e entender relacionamentos. Probabilidade e resultados possíveis. A falha em considerar a probabilidade de resultados conhecidos e desconhecidos. Cenários. A tendência a subestimar a probabilidade de falha e superestimar as oportunidades de sucesso. Coincidências e milagres.
A tendência a superestimar a probabilidade de eventos surpreendentes e improváveis e a procurar significado onde pode haver apenas aleatoriedade. Confiabilidade da evidência de caso. Superpesar a evidência de caso individual e subestimar a probabilidade prévia. Evidência mal representada. Falhar em considerar mudanças em fatores, contexto ou condições ao usar evidências passadas para prever resultados futuros. Diretrizes para melhor pensamento. A quarta parte do livro oferece ferramentas e atitudes para melhorar a racionalidade e a tomada de decisão, visando prevenir e reduzir erros. Essas diretrizes incluem: modelos de realidade. A importância de aprender e usar grandes ideias e princípios gerais de diversas disciplinas para entender como o mundo funciona. Significado. A busca por sabedoria para evitar o sofrimento. Simplificação. A necessidade de eliminar a desordem e focar no essencial. Regras e filtros. O uso de regras e filtros para simplificar a tomada de decisão. Metas. Definir metas claras e entender o que queremos alcançar. Alternativas. Considerar múltiplas alternativas antes de tomar uma decisão. Consequências. A importância de pensar nas consequências de nossas ações. Quantificação. Usar números e quantificação para entender a realidade. Evidência. A necessidade de basear o pensamento em evidências sólidas. Pensamento reverso. Começar pelo resultado desejado e trabalhar para trás para identificar as ações necessárias. Risco. Avaliar e gerenciar o risco de forma eficaz. Atitudes. Cultivar atitudes como curiosidade, disciplina e humildade para melhorar o pensamento. Ideias e fatos mais importantes. Nossa biologia e evolução impõem limites ao nosso comportamento. Nosso corpo é feito de diferentes tipos de células interconectadas funcionando juntas. O cérebro é moldado por experiências de vida e pelo ambiente. Nossas experiências e o ambiente determinam como os neuroníons se conectam, influenciando assim nossos comportamentos. Somos suscetíveis a diversos vieses psicológicos que levam a erros de julgamento. Charles Munger oferece uma lista de 28 razões para esses erros. Os incentivos têm um poder enorme no comportamento humano. Incentivos agem como um guia poderoso para o comportamento. A autodecepção e a negação são mecanismos comuns para evitar a dor e aumentar o prazer, mas podem levar a decisões ruins. Negamos e distorcemos a realidade para nos sentirmos mais confortáveis, especialmente quando a realidade ameaça nossas ilusões. A síndrome de privação leva a reações exageradas à perda. Quando algo que gostamos é tirado, muitas vezes valorizamos mais. O status quo e a aversão à perda nos tornam relutantes em mudar, mesmo quando a mudança é benéfica. Preferimos manter as coisas como estão. Resistimos à mudança e minimizamos o esforço. A comparação por contraste influencia a forma como julgamos as coisas. Julgamos estímulos por diferenças e não por magnitudes absolutas. A vivididade e a recência de uma experiência afetam sua influência em nossos julgamentos futuros. A atenção que emprestamos a uma experiência é proporcional à sua vividez ou caráter interessante. A prova social e a autoridade são influências poderosas no comportamento humano. As pessoas tendem a seguir o comportamento de muitos outros, tendemos a confiar na autoridade, especialmente quando não temos certeza. Somos supervisionados ou quando as pessoas ao nosso redor estão fazendo o mesmo. A razão respeitadora nos leva a acreditar em explicações mesmo que racionais, contanto que haja um porquê. Nosso desejo de fazer sentido nos faz acreditar em bobagens. Nossas memórias são seletivas e influenciadas por vieses emocionais. Nossas memórias são seletivas. Recordamos certas coisas e distorcemos ou esquecemos outras. A síndrome do não fazer algo descreve a tendência a evitar a ação mesmo quando há uma razão sensata para agir. As pessoas agem sem uma razão sensata. O pensamento sistêmico é crucial para entender as consequências de ordem superior de nossas ações. Toda ação tem consequências, intencionais e não intencionais. A escala e os limites influenciam a forma e o comportamento dos sistemas. As mudanças de tamanho ou tempo influenciam a forma, a função e o comportamento. A confusão entre correlação e causalidade é uma fonte comum de erro. Correlação significa um relacionamento ou associação entre duas ou mais variáveis. Tendemos a assumir que quando duas coisas acontecem juntas, uma causa a outra. Superestimamos a frequência de eventos de baixa probabilidade que são vívidos ou amplamente divulgados,
e subestimamos aqueles que não são. As pessoas pensam de forma dramática, não quantitativamente. A aversão à perda influencia a forma como avaliamos riscos e recompensas. Ganhos, perdas e utilidade. Nossas previsões futuras são frequentemente baseadas em extrapolações inadequadas do passado. As previsões do futuro estão sempre suficientemente distantes no futuro para que não precisemos enfrentar as consequências quando elas acontecerem. Devemos considerar a variabilidade e a imprevisibilidade ao definir fatores de segurança. Sempre consideramos a variabilidade e a imprevisibilidade ao definir fatores de segurança. A confiabilidade da evidência depende da taxa de base e da qualidade da evidência. A confiabilidade da evidência de caso individual depende da probabilidade prévia e da qualidade da evidência. Ignorar falhas é um erro comum. Muitas vezes consideramos apenas os resultados bem-sucedidos e de suporte. Compreender os modelos de realidade de diversas disciplinas melhora o pensamento. Charles Munger enfatiza a importância de usar todos os grandes ideias e princípios gerais que explicam muito sobre como o mundo funciona. Precisamos de uma caixa de ferramentas de diferentes modelos mentais para pensar de forma eficaz. Charles Munger sugere um kit completo de ferramentas. Vá por eles em sua lista de verificação mental. Questionamentos relevantes. O que influencia nosso pensamento? Nosso pensamento é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo nossa anatomia, a evolução, nossas experiências de vida e o ambiente em que vivemos. A estrutura e a bioquímica do cérebro estabelecem os limites para o nosso comportamento e pensamento. A evolução selecionou conexões neurais e comportamentos que são úteis para a sobrevivência e reprodução em nosso ambiente ancestral. As experiências de vida moldam as conexões neurais e influenciam nossas crenças, atitudes e comportamentos. O ambiente atual, incluindo as circunstâncias e a situação específica, também afeta como pensamos e agimos. Como a evolução moldou nosso pensamento e comportamento? A evolução, através da seleção natural, favoreceu comportamentos e características que aumentaram as chances de sobrevivência e reprodução em nosso ambiente ancestral. Isso incluiu adaptações anatomicas, fisiológicas e comportamentais. Por exemplo, a aversão à dor é um mecanismo evolutivo que nos ajuda a evitar perigos. O medo, como resposta biológica, nos alerta para ameaças. O comportamento adaptativo para a sobrevivência e a reprodução, como o interesse próprio e a cooperação, também foi favorecido pela evolução. Quais são alguns equívocos comuns sobre o pensamento e julgamento? Fontes indicam que nosso pensamento é suscetível a uma série de equívocos e vieses. Estes incluem a tendência de superestimar a nós mesmos, ignorar informações que contradizem nossas crenças, sermos influenciados por emoções e reações automáticas. E sermos impactados por vieses como viés de confirmação, viés de reciprocidade, viés de influência social, viés de autoridade e viés de disponibilidade. Além disso, tendemos a superestimar a probabilidade de eventos surpreendentes e improváveis, e a subestimar a influência da aleatoriedade. Por que cometemos erros de julgamento, mesmo quando somos inteligentes? Muitos dos nossos erros de julgamento têm raízes em nossa constituição psicológica e em como nosso cérebro evoluiu para funcionar no ambiente ancestral. Tendemos a usar regras de ouro e atalhos mentais para tomar decisões rápidas, o que pode levar a erros em situações mais complexas ou modernas. Além disso, fatores psicológicos como emoções intensas, estresse, distração e a influência de vieses podem prejudicar o pensamento racional. A superconfiança e o excesso de otimismo também podem levar a julgamentos errados. Como podemos melhorar nosso pensamento? Melhorar o pensamento envolve estar ciente das nossas limitações e vieses, e usar ferramentas e princípios para mitigar seus efeitos. Estratégias incluem a busca por sabedoria de diversas disciplinas, como psicologia, biologia, física e matemática. É importante entender as causas dos equívocos, considerar diferentes perspectivas, usar modelos mentais para entender a realidade e aplicar princípios de probabilidade e estatística. Fazer post-mortems para analisar os erros passados e aprender com eles também é crucial. Charles Munger enfatiza a disciplina, o estudo contínuo e a aplicação de um conjunto de modelos mentais de diferentes áreas. O que são modelos de realidade e como eles ajudam? Modelos de realidade são estruturas conceituais e princípios que nos ajudam a entender como o mundo funciona. Eles derivam de diversas disciplinas, como ciência, matemática, economia e psicologia.
Ter uma variedade de modelos de diferentes áreas nos permite ver as situações de múltiplos ângulos, identificar causas e consequências, e fazer previsões mais precisas. Modelos úteis são aqueles que são simples, aplicáveis em diversas situações e que produzem explicações e previsões confiáveis. Charles Munger sugere a construção de um checklist mental com os grandes princípios das grandes disciplinas. Qual o papel da quantificação e evidência no bom pensamento? A quantificação e a evidência são fundamentais para o pensamento racional. Quantificar envolve atribuir números e medir as coisas para entender sua escala e significado. A evidência se refere a informações e dados que suportam ou refutam uma afirmação. Basear decisões e julgamentos em evidências concretas, em vez de intuição, emoções ou crenças infundadas, é essencial. É importante ser capaz de avaliar a confiabilidade da evidência e estar ciente do viés de evidência representativa e enviesada. Por que é importante entender as consequências de nossas ações? Entender as consequências de nossas ações, tanto as intencionais quanto as não intencionais, é crucial para a tomada de decisões eficazes. Muitas vezes, falhamos em considerar o sistema inteiro e as interações entre diferentes partes, levando a resultados inesperados e indesejados. O pensamento sistêmico envolve analisar como as ações afetam todo o sistema e não apenas partes isoladas. Considerar as consequências, incluindo as de longo prazo e as que ocorrem em diferentes escalas, ajuda a fazer escolhas mais informadas e a evitar erros. Conclusão: Seeking Wisdom oferece uma análise aprofundada das influências em nosso pensamento e uma estrutura para melhorar a tomada de decisão. Ao combinar insights da biologia, psicologia, física e matemática, o livro fornece uma visão abrangente dos erros de julgamento e apresenta diretrizes práticas para cultivar um pensamento mais racional e eficaz. A ênfase em aprender com os erros. Buscar sabedoria em diversas disciplinas e entender as forças que impulsionam o comportamento humano é fundamental para a mensagem do livro.